beleza? Para poder falar sobre esse assunto aí que envolve a morte de uma pessoa que era muito querida no meio do esporte, por muitas pessoas aí no Brasil, pessoa que eu infelizmente não tive tempo de conhecer pessoalmente, mas eu vou falar algumas coisas aqui que eu pensava a respeito do Gunley. Bom, a parada é a seguinte, primeiro contextualizando, eu não conheci pessoalmente o Gunley, eu conheci ele através de um comentário aqui na live de um cara falando que o Gunley mesmo disse que seria uma honra treinar com o Super Xandão. E infelizmente não tivemos tempo. Eu nunca nem encontrei ele pessoalmente, não tive tempo de treinar. Sempre quis treinar com ele, só que não bateu as agendas. Beleza. Aí eu comecei a seguir ele no Instagram, porque quando comentaram isso comigo na live que ele queria treinar comigo, eu fui seguir ele. E ele já estava me seguindo. E aí eu vi um vídeo ou outro dele, sempre vi as fotos de quando em quando que ele postava, da evolução dele e etc, né? E achava bacana que o moleque tava dedicado, treinando, dava pra ver que ele era um cara que queria viver o fisiculturismo no auge. Só que depois comecei a perceber também defensor do fisiculturismo natural, como eu também sou hoje, defensor disso daí, e depois ele ingressou no caminho do uso dos hormônios. O que é uma coisa totalmente compreensível partindo do ponto de vista que você quer virar um atleta de alta performance. E depois eu vou falar pontualmente por que que a indústria, o esporte fisiculturismo, de todos os esportes de alta performance que existem, do meu ponto de vista, ele é o mais desonesto, o mais perverso e o mais sem coerência que existe. E eu já comentei sobre essas coisas na live no passado, mas eu vou pontuar algumas coisas de novo, tá? E vocês vão entender por que que tudo isso se conecta. A situação do Gunley. O que eu fiquei sabendo através da internet, certo? De tudo que andou acontecendo aí, porque eu não conseguia acompanhar o que o Gunley estava fazendo a todo momento. Eu via uma publicação ou outra. Pra mim ele era só um menino que tava treinando pra caramba e tava se projetando pra competir no futuro. Fiquei sabendo do embate dele com o tal do Dudu Fit lá, que dizem que é natural. E aí o Gunley começou a hormonizar pra tentar chegar no nível do Dudu Fit, porque parece que o Dudu Fit tem uma genética absurda. Essa parada, é só isso que eu sabia. Beleza. Ontem eu tava no posto de gasolina abastecendo a caminhonete e comum, né? Enquanto tá lá abastecendo, às vezes eu desço do carro, dou uma olhada pra ver se alguém mandou mensagem, alguma coisa do Instagram. Na hora que eu abri o Instagram, apareceu uma foto em preto e branco com o Gunley. E na hora, cara, eu falei, ô louco, né? Falei, o que que é isso? Estão trolando alguma coisa? Porque é natural, a gente vê uma foto preto e branco e já acha que alguém morreu, né? Igualzinho quando eu posto minhas fotos lá, estilo Batman, tá ligado? A galera acha que eu morri. Mas enfim, né? Isso é outra história. O último herói da Terra aí tá. Tamo aí ainda na missão. Quando eu vi essa foto, eu falei, acho que os caras devem estar fazendo alguma espécie de trollagem, né? Pra dar um engajamento e tal. Mas aí, logo no comentário, eu vi que tinha sido confirmado pela Integral Médica que o Gunley havia falecido. E de cara eu já percebi que pegou todo mundo de surpresa. Então o que que eu já pensei automaticamente na hora? Deu ruim. Provavelmente o menino tava abusando, fez alguma coisa errada. Alguma coisa pontualmente errada. Porque funciona assim, rapaziada. Mesmo que você seja um abuser de esteroides, toma hormônio pra caramba, ele não te mata do nada. São efeitos que vão se concretizando a longo prazo. O que existem são fatalidades que acontecem a respeito do uso de hormônios específicos de forma mal calculada. É momentâneo. Exemplo, insulina. Outro exemplo, diurético. Geralmente, o que mata instantaneamente a galera é isso. Geralmente. Beleza. Agora, isso por sua vez não significa que os outros hormônios não estejam conectados com isso também, tá? Só que eu vou falar isso depois, na hora que eu emitir minha crítica sobre a indústria. E aí vocês vão entender por que eu vou falar tudo isso. Bom, do que eu vi de todos os comentários até agora, e eu não fiquei vendo muito, acontece que toda hora que eu abri o Instagram tinha alguma coisa falando a respeito do Gunley, chegou uma informação de que, acho que uma semana ou 2 semanas atrás, ele quase tinha morrido já pelo uso de insulina. E aí eu comecei a entender que, na verdade, o Gunley, ele não estava simplesmente percorrendo ou tentando percorrer uma trajetória de um cara que está se projetando para ser um atleta de alta performance lá para os seus 30, 35 anos de idade. Ele estava pisando firme no uso dos hormônios. A galera começou a comentar. O treinador estava passando, parece que um protocolo forte pro moleque.
Aí começou a aparecer corte dele mesmo, falando, o próprio Gunley, falando que ele tava sofrendo de vários colaterais, tava tomando até Roacutan pra espinha. Então, olha só, tava tomando hormônio e ainda tava misturando Roacutan, que já é uma droga forte pra caramba, boca ressecada, tava... Inclusive, na hora que eu vi o Gunley no vídeo que ele tava falando que tava tomando Roacutan, é impressionante, porque ele tava com o shape de um adulto, de um cara de longa data no uso de hormônio, só que com o rosto de criança. O moleque tava com o rosto de adolescente ainda, tipo assim, totalmente contraditório. Você vê que o moleque tá realmente acelerando o processo, entendeu? Rosto de adolescente num corpo de um cara que já tá assim, treinando há sei lá quantos anos, entendeu? E tomando o hormônio. Eu falei, caramba, o moleque tá, né, virou a chave total. Foi a impressão que me passou, né? E aí eu vi um outro vídeo dele mesmo, falando mais sobre o uso dos hormônios, os seus colaterais, o que ele quis para a vida dele. Ele comentando coisas do tipo de que ele não se preocupava em viver 10 anos menos, mas para viver do jeito que ele queria. Sabe esse tipo de coisa? Então, todas essas coisas, quando conectadas, me fez formular a tese, então, de que realmente ele tomou uma decisão de acelerar o máximo possível. Abriu mão total da sua saúde. Rapaziada, eu não preciso falar para vocês que a estrada pro inferno parece o céu. E a estrada pro céu é literalmente o inferno. Porque você tem que renunciar. Tudo que envolve a sua vaidade, o seu ego, seus impulsos carnais. Vocês estão entendendo? Vaidade é importante, mas ela tem que ser direcionada e controlada. Tem que ser utilizada com sabedoria. Vaidade não é você abrir mão da sua saúde de forma total, sem ter o mínimo de inteligência. Não é você simplesmente decidir que quer ser o melhor num esporte de alta performance com 20 anos de idade e em 2 anos começar a consumir um protocolo hormonal de um cara que já é velho de guerra. E nem os caras velhos de guerra fazem esse tipo de coisa. Justamente porque eles sabem como que funciona esse negócio. É perigoso. Você começa a tomar testosterona, daí você mescla um outro hormôniozinho, e daqui a pouco você faz um ciclo um pouco mais forte, e daqui a pouco, quando você percebe, você já está cogitando tomar trembolona, e de repente você está tomando a trembolona. E na sua cabeça, dali para frente, você tem que virar um atleta pró. Tá entendendo? O vício é poderosíssimo. Tá entendendo? Eu sei porque eu passei por isso. Graças a Deus, saí fora. E eu já contei para vocês sobre o meu relato pessoal sobre o uso de hormônio. E vou relembrar algumas coisas aqui também. Então, assim, cara, eu fiquei triste com a notícia do falecimento do Gunley, porque mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, só de olhar pro rosto do moleque, parecia ser um menino de bom coração, um cara que transmitia uma energia muito boa, tinha a pureza, a tal da pureza no seu rosto. Então, eu particularmente fico triste, não é pelo fato de uma pessoa querida morrer, porque isso, rapaziada, acontece o tempo inteiro no mundo. Pessoas excelentes estão morrendo a todo momento. O que me deixa triste é a situação como um todo. É inclusive a própria decisão que ele tomou de acelerar, de querer viver intensamente, abrindo mão total de tudo aquilo que vale a pena. Em primeiro lugar, a própria saúde. Tá entendendo? Então, todas essas coisas, quando somadas, faz a gente ter um sentimento de tristeza. E aí eu parei para lembrar, porque na live aqui mandaram várias vezes, o embate dele com o Dudu Fit. E eu lembro que eu vi um corte do Gunley, inclusive eu acho que foi na própria live, onde ele estava demonstrando muito foco sobre a competição contra o Dudu. E o Gunley parecia ter abraçado isso com uma força gigantesca. Ou seja, ele modulou a mente dele para vencer esse menino aí. Eu acho que isso mexeu muito com a cabeça dele também. No sentido de que eu preciso ganhar. Eu já tô tomando hormônio. Vou competir com um cara que é natural, que já tá na minha frente naturalmente falando. Tem uma genética fora da curva. Eu não posso perder de jeito nenhum. Então, ó. Tá entendendo? Vambora. Vamos enfrentar os colaterais, todos que vierem, vambora. Eu, particularmente, Xandão, sou absolutamente contra tudo isso. Certo? Se eu fosse um amigo próximo do Gunley, com certeza eu teria dito pra ele: irmão, esquece isso. Calma. Você quer realmente abrir mão da sua saúde para ser um atleta de alta performance?
Faça, então, do melhor jeito possível. Os atletas que chegam no seu auge chegam depois dos 30 anos. Eles escalam por um bom tempo, cara. É muito treino, muito foco, é muito cuidado. Eles têm os melhores profissionais acompanhando a situação. Eles não ficam se automedicando. Não pode simplesmente meter o louco de alguma forma, tá entendendo? Esse esporte é totalmente severo e é injusto pra caramba. O esporte fisiculturismo é o esporte de alta performance mais injusto e podre que existe. Por quê? Ele não depende da sua vontade e disciplina. Não depende disso. Isso é a base. Se você não tem uma genética de aptidão para o esporte em todos os sentidos, você vai se lascar. Você pode ser um cara que toma hormônio e consegue desenvolver seus músculos. O seu músculo e o seu corpo, sua genética, recebe bem os hormônios, mas você tem muitos colaterais. Por outro lado, você pode ser o cara que toma, não tem grandes efeitos musculares ali acontecendo, mas também não demonstra grandes colaterais. Então é uma mentira. A grande verdade é que o esporte, o fisiculturismo no geral, ele parte de uma mentira. Por quê? Porque você é obrigado para competir, para tentar competir de igual para igual, você é obrigado a encher o seu coração de mentiras. Qual que é a mentira? É você depender exclusivamente de se automutilar, injetando droga pesada dentro do seu corpo, prejudicando sua saúde a longo prazo, para talvez, e pode colocar muitos talvez nisso aí, ser um cara brabo no esporte. É só pegar os exemplos brasileiros. Olha o tanto de atleta brabo que tem brasileiro. Cara com genética braba. Os caras conseguem ganhar alguma coisa? Não ganham. Eles estão percorrendo uma trajetória que é brutal. Brutal. Eles estão se auto-prejudicando num nível absurdo para tentar serem competitivos com os melhores. Os melhores que ganham os concursos principais pertence a um grupo bem seleto de pessoas que têm uma genética que, assim, é 0,0000000, coloca mais 20,1% da população mundial que tem aptidão para isso. Vocês entendem a matemática? Isso é brutal. Fisiculturismo é um esporte que parte dessa enganação, porque tem uma indústria que fatura milhões por trás. Uma indústria que fatura milhões com essas brigas, disputas entre menino A e menino B, a falsa rivalidade. A competição é saudável quando ela é bem guiada, com orientação e sabedoria. Não é simplesmente você com 20 anos de idade querer ser o melhor e ficar altamente conhecido na internet, inclusive, que já mexe muito com a sua cabeça, ter que lidar com um monte de fã, pessoas que estão observando o que você está fazendo e ainda por cima te incentivando. Porque, convenhamos, quando o Ganha aparecia e postava uma foto brutal da evolução monstruosa que ele estava tendo, o que as pessoas comentavam? Você é muito brabo. Parabéns, você é o futuro. Me inspiro em você. Rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo tem um pouco de culpa em tudo. É exatamente igual falar sobre política. Não interessa se você é de esquerda ou direita. Todo mundo tem um pouco de culpa nisso daí. Todos nós temos. Porque a gente olha e a gente elogia. A gente vai pelo lado romantizado. E isso afeta a cabeça do cara que tá lá vendo. Ele posta uma foto da evolução dele, ele tá pisando no acelerador total. Ele tá péssimo de saúde. Há uma semana atrás, ele quase morreu, inclusive. Mas ele posta uma foto e, ó, a galera continua, tá no caminho. Parabéns, não sei o que lá. Só que ninguém para pra pensar o seguinte. Meu Deus, tem alguém falando pra esse menino tomar cuidado? Falando pra ele, irmão, você quase morreu. Vamos parar? Não precisa disso. Você é novo, calma. Você tem toda a força de vontade, você tem a disciplina, você tem a mente modulada pra isso. Mas precisa de amadurecimento, porque não é só ficar tomando droga. Certo? Então, esse é o meu pensamento. Pensamento, inclusive, que eu sempre transmiti em live para todos vocês.
me usando de exemplo, por conta do uso que eu já fiz os hormônios. E eu parei por quê? Por conta de tudo isso que eu tô falando. Porque eu despertei. Eu achava também lá atrás que por ser um cara sempre disciplinado como eu fui, treinando pra caramba, me alimentando certo, eu tinha que usar hormônio e competir no fisiculturismo. Quando eu despertei e entendi que isso não passa de uma indústria que soca mentira na cabeça das pessoas, inclusive, e não se preocupa em colocar pessoas para alertarem, pessoas para não permitirem que outros meninos novos cometam erros como esse que o Gunley cometeu, não fazem isso, eu fiquei com desgosto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. O caminho para o inferno parece o céu. É uma beleza. Se você se deixar levar por vaidade de rede social, shape, ego, que você quer ser o mais forte, que você quer ser o melhor, se você viver isso, no máximo, você terá problemas. Em qualquer outro esporte de alta performance que você for imaginar, você tem seus riscos. Mas acredite, nenhum deles se compara ao fisiculturismo. Justamente por conta dessa romantização que fizeram em torno do esporte. Shapes esculpidos, esteticamente perfeitos, que só existem por causa de drogas. São colocados todo santo dia para fazer propaganda na internet e todo mundo aplaude e acha uma beleza. Mas o cara que tá lá simplesmente não aparece e fala: meu Deus, gente, para! Não é o whey protein, não é sua saladinha com fruta que vai fazer você ficar assim. Pra ficar dessa forma, eu tô me matando! Essa é a verdade. E é uma decisão que eu tomei. Você não pode fazer isso! Você não pode fazer isso! Se você é filho de um pai e uma mãe que fuma ou que bebe, o seu pai e a sua mãe vai virar pra você fazer isso também? Eles vão falar isso pra você? Meu pai fumava e ele falava: filho, nunca mexa com isso, é uma porcaria. Agora, vocês acham que faria sentido o meu pai falar: filhão, eu aqui, ó, tô com 70, 80, 90 anos, fumei a vida inteira, não deu nada pra mim. Faz o teste, vai lá e mete o louco. Quando esses caras, essa indústria, usa desses shapes perfeitos, esculpidos e romantizam, eles estão induzindo pessoas a irem por esse caminho. Então não pode, não é assim. Se você quer fazer uma propaganda de um cara, um atleta de alta performance, show, mas seja 100% sincero. Sabe, é igual você chegar no mercado e comprar um produto que é tóxico e tem um rótulo lá, pelo menos falando: ó, isso aqui é agressivo para sua saúde, pode te matar. Vocês estão entendendo? Então, eu, por exemplo, Xandão, eu nunca poderia chegar pra vocês e falar: ó, eu tomei hormônio, vocês podem tomar, porque eu tomei e não morri. Eu meti o louco. Você tá ficando louco? Não, não é pra você fazer isso daí. Toda semana, todo mês, vem moleque aqui na live de 15, 16, 17, 18, 20, 22 anos. Xandão, cara, tô querendo dar uma acelerada, tô sentindo que tenho que fazer uma TRT. Aí eu pergunto pro cara: irmão, você já foi no médico? Fui nada. Uma testo só ali, ó. Uma Durateston a cada 15 dias. O que você acha? Eu acho que você é um otário. Sua mãe tem desgosto de você. O cara não quer escutar um outro tonto que fez cagada. Não. Ele quer acreditar na mentira. Vocês estão entendendo? Ele quer acreditar no shape perfeito que ele viu na internet. Ele quer a mentira. Ele quer tudo isso daí. Ele não vai escutar o Super Xandão. O cara tá com a texto natural lá no alto, mas ele quer colocar na cabeça dele que ele tem que seguir a sua vaidade, que ele tem que andar na rua, estilo Lux Max, em queixo quadrado Super Xandão, porque ele quer atrair a mulherada. E ele precisa dar texto. Ele viu lá o clavicular batendo com o martelo na cara e quebrando a cara. E assim ele vai ficar com o queixo quadrado. Esse é o mundo patético que a gente vive, rapaziada. As pessoas, a maioria do gado, acredita na mentira e querem a mentira. E isso tem tudo a ver com essa fatalidade que aconteceu com o Gunley. Então, assim,
Conclusão de toda essa história, de tudo que eu vi a respeito do caso. O Gunny, ele foi, inclusive, não posso dizer exatamente avisado, mas teve até um corte de Júlio Balestrin, que o Balestrin alertou ele sobre a insulina, o perigo da insulina. Talvez tenham havido outras pessoas aí que falaram pra ele, comentaram alguma coisa sobre o que ele estava fazendo. Eu não sei pessoalmente se tinha alguém falando pra ele parar, ou se ninguém estava tão preocupado. Eu realmente não sei, certo? Não sei nada da vida particular dele. Parece que o Jorlan comentou alguma coisa também. O próprio Rodrigo Góes acho que comentou. Teve uma galera aí que alertou. E isso é importante. Tem que ter. Alguém tem que falar que tem alguma coisa errada nisso aí. Beleza. Então, assim, usem de tudo isso que vocês estão observando e lembrem daquilo que o Xandão fala na live pra vocês já faz muito tempo. A indústria não está preocupada com a sua saúde. Não caiam na mentira. Não pensem que a vida de vocês é igual a do atleta pro que vocês estão vendo. Não pensem que vocês têm que ter o shape que o atleta pro tem. Não precisa nem ser atleta pro. Não pensa que você tem que ter o shape daquele influencer que você gosta. Porque aquele influencer, provavelmente, ele tá mentindo pra caramba. Ele não vai falar pra você da perturbação mental que ele tem quando ele toma o anabolizante. Ele não vai falar pra você de todos os procedimentos que ele fez pra ficar daquele jeito. Ele não vai falar pra você se ele arrancou uma costela pra ficar com a cintura feita. Você só vê o instantâneo. Você vê a foto dele lá, ele fazendo propaganda pra você com 3 mulheres do lado dele assim, ó, batendo uma punheta e a galera acha bonito. Com uma Porsche na garagem, que nem é dele. Emprestaram pra depois ele vender um curso pra você de como ficar milionário. Você tá entendendo o que eu tô falando? O Thiago Selle é totalmente atemporal. Por quê? Olha o que esse cara fez há 11 anos atrás e foi tirado pra maluco. Eu lembro porque eu assisti os vídeos do Scarpelli e assisti os vídeos dele também. Primeiro cara que eu vi que sortou o tijolo na cara de todo mundo, ó. Quer ver, ó? Se liga. A live tá até caindo de tanta verdade que ele tá falando. Voltou aí? Ó. Boa noite. Ó. Boa noite, né, galera. Você vê o cara no shape, mas ele vai falar pra você que é a salada. Olha o que o Thiago Selle fez, ó. Mais uma vez gostaria de agradecer a todo mundo que vem acompanhando os vídeos que eu venho fazendo. Hoje aqui eu vim abordar um assunto para mostrar a minha suplementação para quem não conhece, entendeu? Já Você que quer todo mundo suplemento? fala que eu só falo de esteroides É? anabolizantes, tudo bem. Vou fazer uma pausinha de Você 5 quer? minutos para falar de suplementação. Você Aqui, quer? ó. Quer ser atleta? BCA, Olha lá. ó, líquido, BCA, líquido. Isso aqui é o que dá o pump. Olha o pump, Ó. da onde vem o pump, ó. Whey protein, boa, bem 100% concentrada. Essa aqui, ó, eu uso um pouquinho antes de dormir. Aqui, ó, tempera a salada com isso. Olha lá. Quer temperar a salada? É quando eu acordo de mau humor de manhã, a gente manda. Tá mal-humorado? Tudo isso aqui, ó. Você tá mal-humorado. Acordou mal-humorado? É. Ô, irmão. Vocês acham que é brincadeira? Ó, de verdade, o próprio Thiago Selle já sempre foi transparente quanto a isso. Sempre. Ele sempre falou, ele sempre soube separar a indústria do mundo real, rapaziada. Uma coisa é você querer treinar estilo Super Xandão, o que eu recomendo pra vocês, buscar o seu melhor, a sua melhor versão, sendo um cara natural, se alimenta corretamente, toma sua água, treina, toma o seu suplemento pra bater sua proteína do dia. Isso é uma coisa. Isso é estilo de vida saudável e 100% correto. Outra coisa, irmão, é você pensar em ter o shape dos deuses. No shape perfeito. 110 quilos com 5 de BF. Vou subir no palco e ganhar o mundo. Meu amigo, você... A pessoa que entra no mundo do fisiculturismo, meus amigos, a pessoa já não tem os parafusos tudo alinhado na cabeça, rapaziada. Não é uma decisão simples isso daí. Vocês estão entendendo?
Fisiculturismo é um esporte extremamente desonesto por conta de todas essas mentiras que estão colocando aí de maneira romantizada sobre o uso do anabolizante e a trajetória de um atleta pró, sobre o que é ser exatamente um atleta pró de alta performance, os colaterais reais, um monte de problema que ele enfrenta durante a sua trajetória, o risco de morte, inclusive, que ele corre por conta disso. Vocês estão entendendo? Então, rapaziada, eu quero desejar aqui tudo de bom para a família do Gunley, que eles orem, se mantenham firmes perante o Criador, peçam para Deus toda a força possível. Eu não sei quem é a mãe dele, quem é o pai dele, eu não sei nada, mas para a família no geral. Quero dizer também que a morte é uma libertação, você sai do mundo de mentira e vai para a vida verdadeira. Eu creio que o Criador preparou algo especial para o Gunley e eu torço para isso, certo? Eu quero que a família dele consiga encontrar a paz de espírito novamente, porque isso daí, rapaziada, além de tudo, acaba com a vida da família. Vocês conseguem pararem para imaginar vocês sendo pais de um menino de 20 anos, 22 anos, que morre dessa forma? Vocês conseguem entender que após a morte de um filho, muitas pessoas também morrem? Pais desenvolvem doenças, inclusive? Isso aí, rapaziada, é uma maldição. É uma coisa terrível. Vocês não estão entendendo. Ninguém vai falar. Por que eu estou falando isso? Daqui um mês, as pessoas não vão lembrar. Não, o Gunley não foi o primeiro. Já tiveram outros que a gente reagiu na live. E eu falei as mesmas coisas. Outros atletas novos que morreram. Quem continua com a dor da perda? É a família, ó. Ninguém lembra mais. Até porque a nossa vida continua, é lógico. Ninguém vai ficar todo dia lembrando. Isso faz um certo sentido. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, depois de um tempo, com essa correria, essa corrida dos atos, essa matrix que a gente vive, depositando mentira na nossa mente, nós acabamos esquecendo do exemplo que as pessoas trouxeram para nós. Dos problemas, das mentiras, das verdades, do que realmente vale a pena. Estão entendendo? Então vocês precisam colocar no coração de vocês: não percorram por essa trajetória absolutamente sinistra e mentirosa. Não vale a pena. Lembrem-se, essa questão de fisiculturismo é 1 a cada 50 milhões do cara que vai talvez conseguir chegar lá para competir. E ainda assim, mesmo Ronnie Coleman, Dorian Yates, qualquer cara que já ganhou o Olímpia, pegar os melhores, tiveram seus problemas. Alguns ainda têm. Você consegue entender que os caras, literalmente com toda a genética disponível para o esporte, ainda assim tiveram um monte de problema? E nem foi o fisiculturismo que fez com que eles enriquecessem financeiramente falando. Porque tem gente que se ilude com isso também. Pensa que atleta pró vai ficar milionário ganhando o Mr. Olímpia. Não vai! Eles construíram uma imagem, um marketing, uma indústria em prol do próprio nome. Foram inteligentes. Você não ganha dinheiro simplesmente assim. Não existe isso. Certo? Não caiam nessa de glamour do cara shapeado andando na Porsche com um monte de candanga em volta. Esquece. Isso aí é uma indústria. Lembre-se sempre da sua realidade. Lembre-se sempre do que o Criador ensinou na Bíblia. Nunca vai valer a pena você fazer qualquer tipo de procedimento, tomar qualquer tipo de coisa que seja alinhado para te transformar em algo que você não foi feito para ser. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Acredita num tonto aqui, ó, que fala que você anda no chão reto, que é humilhado em rede nacional. Acredita num tonto. Num tonto que pelo menos tomou a decisão certa na hora certa, percebeu que estava fazendo merda e parou. Abortou a missão. Beleza? Sigam o caminho que eu passo para vocês aqui. Vocês podem ter certeza que vocês vão se dar bem. Vocês são uma garotada criada numa geração que foi feita para ser fraca. Não vá por esse caminho, o caminho da mentira. Vá pelo caminho Lux Max em Super Xandão. É treino, cardio, jejum, oração, alimentação correta, suplementação correta e acabou. Você vai chegar no seu melhor.
Esquece isso aí, velho. Sai fora. Larga a mão. Não vai dar certo. Ah, Super, mas o meu amigo tá tomando e ele tá ficando forte e eu vejo a mulherada. Por que você quer um monte de sucubos correndo atrás de você porque você tem 45 de braço? Você é retardado, porra. Eu não acabei de te falar que a estrada pro inferno parece o céu? Para de ficar acreditando na mentira, cara! Para, véi! Você tá se auto-enganando! Essa mulherada não quer saber! A mulherada que sai com o cara porque ele é shapeado, porque ele tem dinheiro, amanhã ele perde tudo, acabou. Essa mulherada não quer o cara. Elas querem sugar, isso é uma mentira. Você vale por aquilo que você é. Seus valores, sua honra, sua disciplina, o seu legado, suas ideias, sua vontade de acertar, de fazer aquilo que é certo. Esses são os caras bons. Os caras que literalmente renunciam. É isso que você precisa estimular na sua vida. A capacidade de renunciar à mentira em prol da verdade. É entender que o caminho para a liberdade real vai parecer o inferno. E o contrário é o mesmo. O caminho para aquilo que é uma beleza, que é bacana, você vai achar que você está no céu. É assim que o demônio te engana. As drogas, quando você consome naquele momento, você se sente o super-homem. Depois você morre. É simples de entender o mecanismo. Rede social, propaganda, indústria é a mesma coisa. Você vê o instantâneo, você romantiza. Você acha que aquilo é o auge, que você só vai ser feliz sendo aquilo, tendo aquilo. Mas você não sabe como é o processo. Você não sabe nada. Nada. Entenderam? Falei tudo que eu tinha pra falar. E assim, eu espero realmente que vocês tenham entendido. Certo? Porque vou falar uma coisa aqui que é triste, que todo mundo já sabe. Infelizmente, meus amigos, o caso do Gunley não será o último. Vocês conseguem entender que por conta dessa indústria toda, essa propaganda mentirosa que eu tava criticando aqui, existem outros Gunleys surgindo, sendo projetados para o futuro? Enquanto eu tô falando isso aqui, tem garotada aí de 15, 14, 16 anos que estão adquirindo esse conteúdo romantizado. E não tem nenhum adulto, nenhum responsável preocupado realmente em alertar, falar pra ele: filhão, calma, não é assim não. Tem um monte de mentira envolvida aí, você precisa ter discernimento, amadurecimento. A vida não é desse jeito. Entenderam? Nessa correria que a gente vive, rapaziada, o mundo, de novo, essa trajetória dos atos imposta pelo sistema pra nós, não permite que a gente tenha espaço, tempo pra pensar, pra prestar atenção em tudo. A gente só é, nossa, totalmente bombardeado com um monte de mentira o dia inteiro, cara. É mentira sobre política, sobre geopolítica, sobre o presidente, sobre a escola, sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, sobre a Bíblia, sobre o fisiculturismo. Tem um monte de mentira aí, ó, tá circulando. Vocês precisam aprender a filtrar, capacidade crítica, discernimento. Sempre. É isso que eu preconizo aqui na live. Certo? É isso. Quero desejar tudo de melhor para a família do Gunley aí. Espero que eles consigam superar tudo isso. Tá? O Criador sempre sabe o que vai acontecer. Ele já definiu. Acreditem nisso. Essa vida aqui é passageira. Essa vida nossa aqui não significa nada a não ser evoluir espiritualmente. Capacidade de renunciar. É aí que tá o detalhe. A chave da mudança que você busca na sua vida é essa. Quanto antes você entender e aprender que renunciando à carne, à vaidade extrema, ao ego extremo, quanto antes você se projetar e se preparar espiritualmente para tomar a decisão correta, aquela decisão difícil que você não toma, para aí sim você construir um futuro digno, melhor será a sua trajetória. Acredita no que eu tô falando. Você vai pensar que por estar tomando as decisões certas, sua vida é mais difícil. Ah, eu tô aqui, ó, renunciando pra caramba e, puta, eu vejo todo mundo aproveitando, todo mundo alegre,
todo mundo postando alegria na rede social, todo mundo ganhando um patrocínio, não sei o quê. Eu preciso disso. Não precisa. Nunca vai precisar. Beleza? Esse é o papo, tá? E eu preciso falar tudo isso porque eu literalmente me comunico com uma legião de molecada nova. Tem muita gente nova que me assiste. Tem as pessoas mais velhas que já sabem isso que eu tô falando, que tem essa consciência já. Mas tem um monte de molecada nova. E mesmo eu falando com toda a vontade, minha mensagem não chega pra todo mundo. Então, eu só tô tentando dar, assim, o melhor direcionamento possível pra vocês, com base no que eu mesmo vivi e vivo hoje. Literalmente é isso. Beleza? E é isso. Vida que segue e vambora.